Bom, boa noite, pessoal. O meu vídeo é sobre integração numérica. E o primeiro método que eu vou falar, o primeiro método de integração numérica, é o método conhecido como 1/3 de Simpson. Bom, qual que é o objetivo da integração numérica? O objetivo da integração numérica é aproximar a área de uma função quando essa função ela é desconhecida ou ela é muito difícil de calcular. Então, por exemplo, se a gente só tem alguns pontos conhecidos dessa função, então a gente usa um método numérico para aproximar a área debaixo dessa função. Então, vou desenhar aqui uma função qualquer, por exemplo, e vou chamar essa função de f. O eixo horizontal é o meu eixo x e o meu eixo vertical é o meu eixo y. Então, vamos supor que eu conheço 3 pontos é, 3 pontos dessa função. Então eu tenho os pares aqui x0 e um f de x0 ou y0 correspondente. Eu tenho aqui um x1 e um y1 correspondente. E tenho também aqui, por exemplo, tenho aqui um x2 cuja função de x2 é y2. Então, eu quero aproximar uma função definida de A até B. A área debaixo dessa função é a integral de A até B de f de x dx. E pelo método chamado de 1/3 de Simpson, eu vou aproximar a área dessa função através de um polinômio de ordem 2. Do meu ponto inicial, x0, até o meu ponto final, que é x2, em intervalos igualmente espaçados, que eu vou chamar de h. Então eu vou colocar que a minha integral definida de f de x de a até b pode ser aproximada por um polinômio de ordem 2 de x0 até x2. Se eu fizer o meu x1 menos x0, eu tenho o mesmo intervalo de x2 até x1. Então, x1 menos x0 é igual a x2 menos x1, que é igual ao meu passo, h. Então, o que eu quero é encontrar, através de uma função, polinomial de grau 2. Então, aqui é o meu f de x e aqui é o meu p2 de x. Então, o que acontece? O meu p2 de x, quando eu aproximo a área sob uma função por um polinômio de grau n, igualmente, com intervalos igualmente espaçados, com valores de x igualmente espaçados, eu caio num polinômio de Gregory-Newton. Então eu vou escrever aqui, polinômio de Gregory-Newton.
de Gregory Newton, que de uma forma geral é escrito da seguinte maneira: Pn de x é igual a um y0 mais o somatório de i igual a 1 até n de um operador diferença finita ascendente que eu represento por um ΔI de y0 sobre o fatorial de i, vezes o produtório de j igual a 0 até i menos 1 de u menos j, onde o meu u é igual a x menos x0 dividido por h. E o meu ΔI y0, ΔI y0 é o operador diferença finita ascendente. Ele possui essa representação, mas de forma tabelada eu tenho ele da seguinte forma. Eu tenho aqui os meus valores de x, então eu tenho x0, x1, x2 e x3, por exemplo, né? Vai até xn. Eu tenho aqui, vou fazer aqui até 3 a tabela, então tem um O de operador para o valor 0. Eu tenho o meu ΔZ de y0, que é y0, então vou colocar aqui ΔZ de y0, então meu ΔZ de y0 é igual a y0. E vou colocar aqui os demais valores de y, y1, y2 e y3. E aqui eu tenho o meu operador aqui de grau 1, vamos dizer assim. Então eu tenho aqui o meu operador para y0 e para y1. Eu tenho uma combinação que vai ser o meu ΔI de y0, que vale y1 menos y0. Da mesma forma, y2 menos y1 e também y3 menos y2. Então, todos eles são o meu ΔI de y0. Combinando esses caras, eu tenho o meu operador aqui para a segunda ordem. Eu tenho, combino esses dois caras, eu vou ter o y2 menos y1 menos y1 menos y0. Isso pode ser simplificado, como eu tenho aqui menos y1 menos y1, então eu tenho y2 menos 2y1, e o menos com menos dá mais y0. Da mesma forma aqui embaixo, eu tenho o y3 menos o y2 menos y2 menos y1, que também pode ser simplificado. Eu vou ficar com y3 menos 2y2 mais y1. Dessa forma,
usando aqui, como nesse exemplo eu estou usando de x0 até x2, então eu jogo nessa fórmula, então eu vou ter aqui o i igual a 1 até 2. Então dessa forma eu vou ter a seguinte expressão para o meu P2 de x. P2 de x vai ser igual a y0 mais, fazendo aqui para i igual a 1, então eu tenho o delta de y0 sobre 1 fatorial, que é 1 mesmo, vezes o produtório de j igual a 0 até i menos 1. Então, como i vale 1, eu vou ter 0 aqui. Então eu tenho o meu produtório vai ser igual a 0. Eu vou ter só esse primeiro termo. Então eu vou ter só... Eu vou ter o delta y0 vezes u. De novo. O j... Aliás, o i vale 1, né? Eu tenho um produtório de j igual a 0 até i menos 1. Só que o i começa em 1. Então, eu vou ter um j igual a 0 aqui, só sobrou o meu u. Então, fica delta 1 y0 sobre 1 fatorial vezes u, que é esse meu primeiro termo aqui. Então, e agora eu vou fazer para i igual a 2. Então, para i igual a 2, eu tenho delta 2 de y0 sobre 2 fatorial, vezes o produtório de j igual a 0, até 2 menos 1, que dá 1. Então, eu vou fazer... essa segunda parte vai ficar assim. Então, mais... delta 2 y0 sobre 2 vezes, então aqui eu tenho o meu j igual a 0 até 1, então eu começo com 0, então vai ficar essa parte aqui, vai ficar u que multiplica u menos 1. U que multiplica u vai ficar u ao quadrado. E u que multiplica menos 1 vai ficar menos 1. Então aqui na segunda parte, eu vou ter delta 2 y0 sobre 2 vezes u ao quadrado menos u. Mais o meu u, quem que vale o meu u? Eu vi lá atrás que o meu u é x menos x0 dividido por h. Portanto, vou colocar aqui o meu x, vou isolar o meu x, vai dar u vezes h mais x0. O que implica que dx é igual a h du. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma derivada, eu derivei esse cara. Eu fiz dx du, qual que é a derivada dessa expressão com relação, qual que é a derivada dessa expressão com relação a u. Então, como eu tenho a variável u multiplicando pelo h, eu fiquei só com o h aqui. Então, colocando o dx em evidência aqui, eu tenho que dx, passo o du aqui multiplicando, eu tenho dx é igual a hdu. Vou jogar agora,
eu sei que o meu A é igual a x0. Então, eu vou ter o meu U é igual a A menos x0 sobre H. Como o meu A é igual a x0, então eu vou ter x0 menos x0 sobre H, que é igual a 0. O meu B é o limite superior da minha função. Então x2, x1, x0 é o meu A e x2 é o meu B. Então é com esses valores que eu estou trabalhando. Então eu faço o B igual a x2, o que implica que o U é igual a x2 menos x0 dividido por H, que é igual a 2H dividido por H, elimina os dois H's, sobra o 2. Agora eu vou jogar no meu polinômio. Eu tenho que a minha integral de grau 2, ela é a integral, agora eu vou integrar em função de U. Eu fiz uma mudança de variável. Então eu mudei de x para U. Então o meu U inicial, que é para o x igual a A, vale 0. Então eu vou integrar de 0 até 2, que é o meu U correspondente ao meu B. Então a integral de 0 até 2 de y0 mais U vezes delta y0 mais U ao quadrado menos U vezes delta 2y0 dividido por 2. Tudo isso vezes H com relação a U. Então é HDU. Trabalhando nessa expressão, o H é uma constante, então eu posso tirar fora da integral. Já vou passar integrando. Aqui vou ficar y0 com relação a U vai ficar UY0 mais U delta y0, a integral disso, du, vai ficar U ao quadrado sobre 2, delta y0, mais U ao quadrado menos U, a integral disso vai ficar U a terceira sobre 3, menos U ao quadrado sobre 2. Tudo isso multiplicado pelo meu delta 2y0 sobre 2. Essa integral, essa é a resolução da integral, só que ela é definida. Então ela tem os intervalos de 0 a 2. Continuando a resolução, trabalhando com a integral, eu tenho o h que multiplica. Então, para o limite igual a 0, eu sei que a minha expressão vai ser 0, porque eu tenho u em todos os termos. Então, para 0 eu posso esquecer. Eu posso considerar só o limite superior, que é o 2. Eu posso esquecer o limite inferior. Então, onde tem u, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2y0 mais 2 ao quadrado sobre 2, que vai dar 4 delta y0, mais 2 elevado ao cubo, que dá 8, dividido por 3, menos 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por 2, vai dar 2. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes, tudo isso vezes delta y0 sobre 2. Aqui eu vou só consertar o meu parênteses. O meu resultado final para y2, então vai ficar, eu posso colocar ele da seguinte forma. Eu posso colocar que o meu I2 é igual a 2y0, aliás, o h antes, multiplicando, não posso esquecer do h,
H multiplicando 2y0 aqui 2 ao quadrado sobre 2, aqui deu 2 e não 4. O meu delta y0 pelo pelo polinômio de Gregory Newton, eu sei que o meu delta 1 y0 vale y1 menos y0. Então eu vou fazer essa substituição aqui. Então é mais 2 vezes y1 menos y0. Mais, aqui eu vou colocar 1/3, vou colocar aqui 1/3 em evidência. Aqui vai ficar 6 sobre 3, então 8 menos 6 vai dar 2. Que corta com 2 aqui de baixo. Então vai ficar 1/3 que multiplica y2 menos y1, que é o meu... Agora eu estou substituindo o meu delta 2y0. O meu delta 2y0 está aqui, ó. Delta 2y0. Ele vale y2 menos y1 menos y1 menos y0. Continuando, eu posso simplificar a minha expressão. Eu vou ter que o meu I2 é igual a H, que multiplica dois y0 mais aliás, 2y0 mais 2y1 menos 2y0 mais 1/3 de y2 menos 2y1 mais y0. Continuando, eu tenho que o meu I2 é igual a H, o 2y0 cancela com esse 2y0, vai ficar 2y1 mais y2 sobre 3 menos 2y1 sobre 3 mais 1/3 de y0. Simplificando ainda mais, eu vou ter que o meu I2 é igual. Posso colocar esse 3 aqui para fora dos meus colchetes, vai ficar H sobre 3, então coloquei H sobre 3 em evidência. Eu tenho aqui, seria multiplicando por 3 seria 6y1 menos 2y1, então sobrou 4y1, e aqui 1/3 do y0, então ficou um y0 sozinho, mais 4y1 mais y2. Então essa é a fórmula final para minha integral I2. Agora eu vou usar essa fórmula para demonstrar um caso real. Vou atribuir valores, uma função. Então vou considerar aqui uma função 1 sobre x de 1 a 3. 1 sobre x dx, então essa é a minha integral, que é igual, eu sei que a integral de 1 sobre x é ln de x mais c, no caso de uma integral definida.
no caso de uma integral indefinida, desculpe. Então, a integral indefinida de 1 sobre x dx é igual a ln de x. Mas aqui eu tenho uma integral definida, então eu tenho ln de 3 menos ln de 1. O ln de 1 quer dizer, né, ln, então a base é o número e, né, logaritmo natural. Então, o e elevado a quanto que resulta em 1? Então seria e elevado a zero, para dar 1. Então eu fico só com ln de 3, que é aproximadamente 1,0986. Então esse é o valor, esse é o resultado considerando a minha expressão analítica. Mas eu não vou usar a expressão analítica, eu estou fazendo uma aproximação através de um método numérico, então eu vou fazer a comparação agora. Então eu tenho que definir o meu H. Então vamos colocar aqui, definindo o H. Então o H é igual a B menos A divididos por 2. Então o 2 o que é? É o meu número de espaços, de partições dentro da minha aproximação. O meu B vale 3 e o meu A vale 1. Então 3 sobre 2, 3 menos 1 dividido por 2, então eu vou ter que o meu H vale 1. Faço uma tabelinha, então vou fazer aqui para vários valores de x, então, aliás, para 3 valores, porque eu estou considerando x0, x1 e x2. Então eu tenho aqui os valores de x e os valores de y. Então para x igual a 1, 1 sobre 1, eu tenho 1 aqui. 1 sobre 2, então para x igual a 2 eu tenho o meu y valendo meio. E para x igual a 3 eu tenho 1 sobre 3, 1 terço. Vou colocar aqui 0,333. Então coloquei 3 casas decimais aqui. Colocando isso num gráfico aqui, eu vou ter a minha... Estou desenhando a minha função f de x. Então aqui eu tenho... Aqui eu tenho 1, por exemplo. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Então 1, 2, 3. Aqui é x. Aqui é y. E aqui vale 1. Então, para x igual a 1, o meu y vale 1. Para x igual a 2, o meu y vale meio. E para x igual a 3, o meu y vale 1 terço, 0,33. Então eu tenho esse gráfico aqui. Essa é a minha função 1 sobre x. E o que eu quero é achar a área sobre essa função, não é isso? Aqui. Desde x igual a 1 até x igual a 2. Só que para x igual a 1, eu vou chamar isso aqui de x0, x igual a 2 eu vou chamar de x1, e x igual a 3 eu vou chamar de x3. Jogo na fórmula, já aplicando a fórmula direto, então eu tenho que o I2, né, que significa que a minha integral na forma de um polinômio de grau 2 é igual a h sobre 3, que é um resultado que eu acabei de obter aqui em cima, é igual a i sobre 3 vezes y0 mais 4 y1 mais y2. E jogando os valores, eu vou ter que o meu h é igual a 1, então eu tenho 1 terço, o meu y0 vale 1, que está aqui, 4 vezes y1, desculpa, meu y1 vale meio, então 4 vezes meio, eu vou ter 2, e o meu i2, que vale, aliás, o meu y2, que é a minha função de x2, que é 1 terço, então mais 0,333. Então o meu I2 vai ser igual a 1, vou colocar aqui com quatro casas, 1,986.
1. Esse é o valor que eu achei para integral da minha função 1 sobre x, de x igual a 1 até x igual a 3, através da aproximação de 1/3 de Simpson. Mas vamos comparar agora com o valor real, que eu acabei de calcular aqui, usando a expressão analítica. Vamos calcular o erro. Então, o erro é igual ao valor obtido menos o valor real. Isso vai ser igual a 0,0125. Colocando em porcentagem, vou colocar aqui o meu erro em porcentagem, é igual a esse valor dividido pelo valor real vezes 100. Eu vou ter que o meu erro obtido é de mais ou menos 1,14%. Portanto, é uma aproximação muito boa, né? É um erro bem baixinho aí. Então, mostrando que o método chamado de 1/3 de Simpson funciona bem. Mas e se eu quiser diminuir esse erro ainda mais? E se eu quiser fazer com que a minha aproximação fique ainda melhor? Então eu aumento o número de intervalos. Então eu vou chegar num método chamado de 1/3 de Simpson composto. Então o que é isso? Eu vou usar o resultado obtido anteriormente várias vezes. Então basta eu compor ele várias vezes para que eu melhore ainda mais a minha aproximação. Então eu vou ilustrar isso com uma outra função aqui. Vou colocar aqui a minha função, que pode ser uma função desconhecida ou que é muito difícil de calcular. E vou colocar aqui vários intervalos. Então vamos supor que eu queira aqui que tem que ser um número par de intervalos. Então aqui eu vou ter o meu x0, x1, x2, x3, x4, x5 e x6.